Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar rapidamente sobre a questão do dano no Código Penal e também no Código Civil. A gente sabe muito bem que o dano no Código Civil ele está estabelecido dos artigos 927 em diante na questão do direito indenizatório, tá? Mas no Código Penal ele está estabelecido ali no artigo 163 sobre o dano. É interessante dizer inicialmente que estamos falando de dano mesmo, aquele conceito que a gente já tem falado, que o dano é justamente um ato lesivo causado à vítima, que ele causa um determinado prejuízo, tá? Justamente para essa vítima. E a gente vai ver que estas são as mesmas figuras retratadas exatamente no Código Penal e no Código Civil. Mas a gente tem falado, né, no vídeo anterior, a gente falou de responsabilidade objetiva e de responsabilidade subjetiva, e a gente falou da percepção do dolo, da culpa, a gente falou um pouquinho sobre isso, lembra? E a gente vê que no Código Civil está relacionado bastante à responsabilidade objetiva, ou seja, independe da intenção do sujeito. Então, se é uma batida de carro, por exemplo, eu não estou analisando ali a intenção da pessoa de bater ou não o carro, né? O que importa exatamente é que ela tendo batido este carro, né, contra outro veículo, comprovando-se ali naquele momento, claro, se houve uma infração de trânsito por um, por outro, averiguando as circunstâncias, e aí o juiz ele tem que analisar o caso concreto, a gente vai ver exatamente, né, como é que esse dano ele vai influenciar na indenização. Mas no Código Penal, esse assunto ele é retratado de uma maneira diferente. Por quê? Porque a gente vai ver que o crime de dano ele vai ser encontrado exatamente na sua figura subjetiva, no que diz respeito à intenção. Então, o que importou para o legislador na hora de fazer o Código Penal, no crime de dano, no artigo 163, foi a intenção, certo? De causar exatamente este dano. É interessante dizer que há algumas nuances, por exemplo, alguns crimes maiores pela gravidade, vamos dizer, no homicídio, que é justamente no artigo 121 do Código Penal, a gente vai ver que, claro que alguém que comete um homicídio, ele está causando dano à vida de outra pessoa, que é o maior patrimônio que nós temos, não é verdade? Ou então, na questão do roubo, que a gente vai encontrar no artigo 157 do Código Penal, a gente vai ver exatamente um dano ele sendo realizado, mas a gente vai ver que o dano ele está já sendo absorvido ali exatamente no roubo, no que está sendo causado, na lesão corporal também e em outros tipos de crimes, a gente vai ver isso. Mas o que é que está bem claro? A gente tem que ver que importa a intenção, tá? No Código Penal em si. Em vários artigos a gente vai encontrar a questão do dano, mas esse artigo em específico, que fala justamente de danificar um bem alheio, certo? Ou seja, a gente está tirando a figura da vida nesse sentido, daí, tá certo? A gente vai ver que aquele crime ele vai ser passível de punição pelo Código Penal. Já para o Código Civil, não vai estar importando para o legislador esta intenção. A gente focou no que exatamente importa, né, em alguns vídeos anteriores, que é exatamente na reparação ao prejuízo da vítima, tá certo? Se busca ressarcir a vítima, se busca exatamente se um dano foi causado a um patrimônio daquela vítima, vai se buscar o ressarcimento. Para isso que existe a indenização. E como a gente tem falado, não só para retornar a um estado original, mas também para cobrir um lapso temporal, para exatamente analisar os lucros cessantes, ver o que aquela vítima ela perdeu com aquela perda de patrimônio, tá certo? Então o Código Civil ele está preocupado com outras nuances, diferentemente do Código Penal, que ele exige que se comprove que o agente ele tenha aquela intenção de cometer aquele dano. É como se exatamente, por exemplo, um acidente de carro, o dono de um carro ele dissesse, não, eu quero bater naquele carro, eu quero causar um dano àquele carro. Averiguado isto, aí o Código Penal entra em ação na questão do crime de dano e certamente aquela pessoa ela será punida, certo? Então a gente pode ver que também há uma questão de compatibilidade, né, na questão do dano em si, mas na averiguação da responsabilidade a gente vê que cada um tem os seus elementos, certo? E a gente pode se perguntar também, uma questão interessante é,
E as duas esferas, né, a judicial, penal e a civil, elas podem ser acionadas ao mesmo tempo nesse sentido? Podem sim, tá? Ou seja, e devem, né? Havendo a intenção ali do agente causador do dano de causar o dano, então o que se deve fazer, por consequência, é preferível acionar tanto a justiça penal, a justiça criminal, quanto exatamente a justiça civil, tá certo? Para se obter as punições razoáveis àquele caso. São justiças diferentes, mas a intenção é exatamente de que aquele infrator não venha a cometer mais aquele crime que intencionalmente ele cometeu, considerando-se a intenção, e de que ele pague uma indenização para exatamente restaurar a situação da vítima. Então, veja, há uma pretensão, né, punitiva estatal e da própria vítima, no caso da justiça penal, de realmente punir aquela pessoa, pois ela, certamente no Código Penal, na sua perspectiva, ela está causando um dano também, não só à pessoa, mas socialmente, mas o Código Civil não está preocupado exatamente com isso, mas com a vítima em si. O foco é a vítima e não a punição do infrator, tá certo? Então é isso. A gente pode comentar mais um pouco sobre esse tema, porque são muitas nuances, como nós dissemos, né? Falamos um pouco sobre o tema, mas fica para uma próxima vez, tá bem? Se você gostou do conteúdo, não se esquece de curtir, de comentar, compartilhar, como a gente sempre tem pedido, tá certo? Para que a gente possa crescer, né, no nosso conteúdo. E aí eu te agradeço, um abraço e até a próxima.